Já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Futebol na Veia, aqui na Rádio Poliesportiva. Estamos no ar com a nossa 12ª edição. Eu sou Gabriel Max, apresento este programa mais uma vez. Ao meu lado, sempre os comentários concisos do nosso querido Ícaro Dias. Seja muito bem-vindo novamente. Qual é a boa de hoje? Qual é a boa para esta sexta-feira? A boa de hoje são algumas equipes já classificadas na UEFA Champions League, né? A UEFA Champions League já chegando, já tendo seu retorno, né, da fase de grupos, algumas surpresas, algumas decepções. E do outro lado, falando de decepção, a piada que se chama Conmebol, que circula na América do Sul, que é lastimável, mas a gente comenta quando tiver aquela oportunidade aqui dentro do Futebol na Veia. Muito bem, já temos um primeiro flash do que falaremos nesta 12ª edição. Lembrando que vamos falar sobre o UEFA Champions League, falaremos sobre Libertadores, tanto a masculina quanto a feminina, falaremos sobre Copa Sul-Americana, UEFA Europa League também, que tem rodada nesta quinta-feira, já teve rodada nesta quinta-feira. Então vamos fazer um pequeno giro por todo o planeta bola em mais uma edição. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de pedir, antes de mais nada, claro, para que vocês possam continuar compartilhando os nossos programas. Lembrando que no www.youtube.com você pode encontrar os vídeos dos nossos programas, só procurar por Poliesportiva, Futebol na Veia, pode procurar também, você vai encontrar todas as edições do nosso programa, desde a primeira até esta de agora, 12ª, a mais quentinha de todas. E também siga as nossas redes sociais, Facebook, www.facebook.com/Rádio Poliesportiva. Siga também no Instagram, né? Siga nosso perfil no Instagram também, que é o @Rádio Poliesportiva. Temos também o nosso Twitter, @RPoliesportiva. Então, não deixe de acompanhar o nosso programa e todos os esportes que nós falamos na Poliesportiva. Também, né, tem espaço para você curtir também a página do Futebol na Veia no Facebook e também curta lá no Instagram também. Siga a página do Futebol na Veia no Instagram, que tem muitas informações sobre o futebol, sobre o mundo da bola também. E para saber de todos os esportes, sempre ligados na Rádio Poliesportiva. Combinado? Então vamos lá, vamos dar o pontapé inicial ao nosso programa de hoje. Luciano Massi é o nosso primeiro repórter, ele que sempre traz as informações da Primeira División de Campeonato Uruguayo. Muito bem, vamos lá, vamos com o Luciano Massi. Qual é a boa da semana, Luciano? E o futebol continua a todo vapor na terra de Cavani e Suárez. Começando o nosso giro pelas canchas uruguaias, no sábado passado, 4 jogos abriram a 9ª rodada do torneio Clausura. O primeiro deles terminou em vitória por 1-0 do Boston River em cima do Rampla Juniors. No clássico dos medianos, o Danúbio levou a melhor e venceu a equipe do Defensor Sporting pelo placar de 2-1. Maurício Vitorino, ex-Palmeiras, fez um dos gols no estádio Luiz Francini, pela voz de Martín Kesman. Atención, tiro libre. Entró Jones con el centro, salta Victorino. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danúbio, Victorino! Ainda no sábado, Juventude e Racing não saíram do zero. O Peñarol venceu a equipe do Plaza Colônia no estádio Campeão del Siglo por 2-1, com destaque para o gol de Luiz Acevedo, narrado pelo inconfundível Alberto Kesman. Avanza Rojas, tiro centro, abierto, cabezazo, rebote, gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Acevedo! ¡Gol de Peñarol Acevedo! Já no domingo 3, o Fênix despachou o River Plate pelo placar mínimo, 1-0. O duelo entre Liverpool e Montevideo Wanderers terminou empatado em 2-2. Progresso e Cerro também empataram, só que em 1-1. E no encerramento da 9ª rodada, teve zebra.
o Cerro Largo venceu a equipe do Nacional por 1-0, no estádio Gran Parque Central. Matias Telechea marcou o gol da vitória heróica em Montevideo. Tiró, rebotó la pelota Mejía, saca violentamente mal, tomó Telechea, gol. ¡Gol de Cerro Largo! Telechea anilla con mal la pelota a la defensa tricolor por parte de la zaga. Devolvió Castro la pelota mal, la sacó cruzada, se la dejó en los pies a Telechea, que esta vez no perdonó. Dando prosseguimento nos destaques do Clausura, na quarta-feira 6 houve a abertura da 10ª rodada e o Plaza Colônia goleou o Defensor Sporting por 4-1. A equipe do Boston River recebeu o Juventude e ganhou por 2-1. O duelo entre Danúbio e Rampla Juniors terminou em 1-1. A equipe do Progresso superou o River Plate pelo placar de 2-1. Por fim, o Peñarol visitou o Cerro no estádio Luiz Trócoli e venceu por 3-1. O destaque ficou para o doblete marcado pelo espanhol Xisco. Abierto, entraron varios, rebotó. ¡Gol! ¡Gol, chico! ¡Gol! ¡Gol! Le Peñarol, chico. Fue la pelota alta y abierta del tiro libre. Para Gargano, Gargano entregó para Canovio, Canovio a Gargano, Gargano a Chisco. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Chisco! Un golazo. ¡Qué tranquilidad, señoras y señores oyentes! Agora falando sobre a 11ª rodada, no sábado 9 teremos Rampla Juniors versus Plaza Colônia, Juventude contra Danúbio e a equipe do Peñarol encara o River Plate. Já no domingo 10, o Fênix encara o Cerro Largo. O Progresso medirá forças diante do Nacional. A equipe do Liverpool recebe o Boston River. E fechando a rodada, o Defensor Sporting joga contra o Cerro. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Mativa, aqui o futebol corre com mais emoção. Muitas gracias a nosso repórter que sempre traz as informações quentinhas de lá do Uruguai, sempre com narrações interessantíssimas de Alberto Kessmann. E vamos deixar a pergunta que não quer calar. Martin Kessmann também faz parte da família? Seria filho de Alberto Kessmann? Que a narração é bem parecida, hein? Eu acho que eu vou começar a evitar essa família quando eu for narrar os jogos de futebol pela Poliesportiva, porque é sensacional. Parece um tenor, rapaz. Mas ele manda bem pra caramba. E falar em tenor, como ele narrou tão empolgado o gol do Peñarol, o Peñarol já flerta ali com a segunda colocação do Clausura, só um ponto atrás do Progresso. E na tabela geral... Na tabela geral é líder. É. Um jogo a mais a equipe do Peñarol, 32 jogos contra 31 do Nacional. O Cerro Largo também pode encostar nessa disputa, então mostra que o Campeonato Uruguaio na ponta de cima tá pescoço a pescoço, vai ser decidido no dorso, como falam no atletismo, assim, o puro vai ser na última, vai ter photo finish, porque tá um campeonato muito acirrado. Até mesmo porque até o Progresso tem chances ainda de faturar o título, né, pela tabela anual, né? Então... o Progresso já fica um pouco atrás. Um pouco mais atrás, mas ainda daria. Se caso acontecer 7 pontos atrás do Peñarol, com o mesmo número de jogos. Teria que torcer muito pro Nacional, ter uma queda de rendimento, assim como o Cerro Largo. Então é complicado, não é muito fácil, mas o Progresso também, se a gente for pegar, vem fazendo um bom início de clausura, né? Nenhuma derrota, 7 vitórias e 3 empates, então o Progresso aí tentando realmente, como você disse, buscar esse título que seria tão importante, já que você estaria desbancando o Peñarol e Nacional, que são duas camisas pesadas. Somando as duas, temos o quê? 8 Libertadores e acho que 3 mundiais, se eu não estou enganado. O Peñarol acho que não tem a conquista de um título mundial. Vou até conferir depois e passar pro ouvinte da Poliesportiva no próximo boletim. Ou então se o Luiz Márcio quiser falar também. Luciano Márcio. É que eu lembrei do... Você lembra do Luiz Márcio? Os dois são o máximo, né? Exatamente. Muito bem. E falando sobre o descenso, temos ainda times flertando ainda com o descenso no Campeonato Uruguaio. O Boston River está ali com 78 pontos nessa tabela de descenso, juntamente com o Racing. Mas o Racing está nessa zona de rebaixamento, juntamente com Rampla Juniors e Juventude.
né? O Racing com 78, o Rampla Juniors com 65 e o Juventude com 28. Juventude de mal a pior. Então vamos aguardar ainda pela reta final do campeonato uruguaio para sabermos o que irá acontecer. Mas muito bem. Ô Max, só já passando informação, o Peñarol é tricampeão mundial, então também fica o registro, conquistou em 61, 66 e 82. Ah, muito bem. Então são quantas Libertadores e quantos mundiais? São 8 Libertadores e 6 mundiais. É, mundial a dar com pau também. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos agora mudar de assunto, vamos fazer uma viagem, vamos agora até o México. Ficamos um período sem boletins mexicanos e agora temos uma estreia neste nosso programa de número 12, é Márcio Reis, que será o nosso repórter falando sobre a Liga MX, a Liga MX. Então ele que vai trazer as informações a partir de agora. Mandar um beijo especial também para nossa repórter Sara Café, né, que está ausente durante um período, mas logo menos queremos contar com ela novamente, sim, né? Sim. Seja para falar sobre mexicano, seja para falar sobre outros campeonatos. Então é ele que vai trazer o tequilão nessa semana. É, ele que vai trazer a tequila, é ele quem vai trazer as informações da Liga MX. Vem você, Márcio Reis. Hola, que tal, ticos e ninhas? Me chamo Márcio Reis e a partir de agora, todas as notícias do futebol mexicano você fica sabendo aqui comigo, no Futebol na Veia e na Poliesportiva. Muito prazer estar falando com você, ouvinte do nosso podcast, e também com nossos apresentadores Gabriel Max e Ícaro Dias. Bom, antes de falar como anda a competição, eu vou dar uma breve explicação de como funciona a Liga MX. Ela segue como base os torneios europeus, porém com uma pequena diferença. O Campeonato Mexicano é dividido em dois. Ele começa a temporada com uma apertura, que vai de agosto até dezembro, mas ele tem uma fase regular, que aí se classificam os 8 melhores clubes, que vão para uma segunda fase, que é o playoff, e aí é decidido sim quem é o verdadeiro campeão. O Clausura ocorre entre janeiro e maio, e também é nesse formato. Os dois campeões, tanto do Apertura quanto do Clausura, se enfrentam antes do início da temporada mexicana para decidir quem é o campeão mexicano consolidado. Paralelo a isso, existem duas competições, como as Copas Apertura e Clausura, e a competição mais importante deles, a Conca Champions. Esse campeonato é como se fosse uma Libertadores aqui para a gente da América do Sul, uma Champions League para a Europa. Esse torneio ele envolve países da América do Norte, Central e alguns do Caribe, além, é claro, de garantir presença no Mundial de Clubes da FIFA. Agora que eu expliquei como funciona, vamos falar da bola rolando. O Apertura está na sua fase final de classificação, restando apenas 2 rodadas para os playoffs. E na sexta, em jogo válido pela 18ª rodada, teremos um único jogo que será entre Morelia e Puebla às 22 horas, horário de Brasília. Jogo importante para o Morelia, mandante da partida, que está na 7ª posição e vencendo, dependendo da combinação de resultados, pode já garantir vaga no G8. Já para o Puebla, a situação é bem complicada. A equipe do técnico argentino Pablo Marín não vence há 6 jogos no certame e atualmente ocupa a 18ª posição, que é o penúltimo lugar na tabela. Então, a vitória é importante para ambas as equipes. No sábado, teremos 4 jogos, 2 deles à meia-noite. O primeiro jogo será do 5º colocado América. Esse sim, depende de si próprio para conseguir a classificação. Isso porque os americanistas têm 28 pontos, 4 a menos do que o 8º colocado, que tem 24. Então, se o América vencer, automaticamente eles garantem vaga para a próxima fase. E olhando finalmente a tabela, o favoritismo é absoluto. Mesmo o jogo sendo fora de casa, no estádio Luiz Pereira Fuente, o Veracruz não assusta ninguém nesse campeonato. Os Tiburones Rojos estão na lanterna do campeonato com apenas 8 pontos conquistados e donos da pior defesa do campeonato com 37 gols sofridos em 16 jogos, uma média de 2,31 gols por jogo, uma situação absurda, horrível, né? No mesmo horário teremos um belo confronto para a vaga direta ao G8. O Tijuana, o 8º colocado, recebe o 11º colocado Monterrey, que está 3 pontos atrás do Tijuana. Então, em caso de vitória do Tijuana, os Cholos encaminham sua classificação e de quebra eliminam um adversário poderoso. Para os Raiados, a chance de manter a chama da classificação viva aos playoffs. Às 20 horas, o promovido São Luís, que ainda tem chances remotas de classificação com 20 pontos,
4 a menos que o 8º colocado, recebe no estádio Alfonso Lastras Ramírez, o Necaxa. Você deve estar pensando que como os gladiadores irão jogar em casa, são os favoritos, né? Só que não. O São Luís tem a pior campanha como mandante no torneio. E em 8 jogos, são 5 derrotas, 2 empates, 1 vitória, 13 gols sofridos e 7 marcados. O Necaxa, por outro lado, é o melhor visitante da liga. Em 7 jogos disputados, são 5 vitórias e 2 derrotas. Sem contar que os 11 hermanos contam com o artilheiro da Apertura na sua linha de frente de ataque, o argentino Mauro Quiroga, de 29 anos, autor de 11 gols até aqui. Às 22 horas, o 10º colocado Pachuca vai até o estádio Universitário enfrentar o 4º colocado Tigres, que possui 28 pontos. Para o Pachuca continuar sonhando com a classificação, terá de furar a melhor defesa da competição do Tigres, que foi vazado apenas 13 vezes. Agora no domingo, os últimos 4 jogos. À meia-noite, o 7º colocado Leão recebe no Nou Camp o Toluca, que está só cumprindo tabela. Os Diablos Rojos ocupam o 17º lugar com 16 pontos. Não correm risco de cair, mas também não tem chances de classificação. No estádio Akron, também à meia-noite, o Chivas Guadalajara precisa da vitória e de um milagre para se classificar. O Rebanho Sagrado está com 19 pontos na 15ª posição e para chegar aos playoffs eles precisam vencer esses 2 últimos jogos e torcer para todos os 7 times que estão à sua frente perder todos os jogos. Essa é a única forma do Chivas chegar à classificação. Já o Querétaro está tranquilo na 3ª posição e necessita de 2 empates ou uma vitória para chegar aos playoffs. Às 15 horas, no estádio Olímpico Universitário, o 9º colocado Pumas tem 22 pontos, 2 a menos que o 8º colocado, e falta pouco para ele conseguir também chegar ao G8. Ele joga todas as suas fichas contra o 16º colocado Juarez, que está de férias na Apertura. E no último jogo da rodada, fica por conta do único time já classificado à próxima fase, o líder Santos Laguna, que joga às 21h50 em casa, no Nuevo Estádio Corona, local onde os guerreiros se consolidaram como melhores mandantes do torneio, com 7 vitórias, 1 empate, isso em 8 jogos disputados, 25 gols marcados e apenas 5 sofridos, além de possuírem o melhor ataque da Apertura com 35 gols marcados. Eles enfrentam o Cruz Azul, que possui 20 pontos e ocupa a 13ª posição, com chances remotas de classificação. Bom, por enquanto é isso. Semana que vem eu volto trazendo os resultados e falando como será essa última rodada da fase regular do Apertura 2019. Eu sou Márcio Reis, direto para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Pois é, seja muito bem-vindo, Márcio Reis, ele que trouxe as informações, trouxe tudo sobre o Campeonato Mexicano, inclusive, mais uma vez, explicando a fórmula de disputa. Lembrando que nós estamos em período de abertura, no finalzinho do apertura, já começa o Clausura Mexicano e depois teremos os playoffs finais para definir quem é o campeão da temporada do futebol mexicano, Ícaro Dias. É, o Campeonato Mexicano que estavam sentindo saudades, né, Gabriel? Durante 2 ou 3 programas como o futebol mexicano, agora voltando com inversão na liderança, né? Agora temos o Santos Laguna. É uma equipe muito tradicional no México, já assumindo a liderança. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, uma derrota e um empate. E já a equipe do Necaxa conseguindo ali se manter na 2ª colocação. O Querétaro também voltou a encostar. O Tigres começou a ter um desempenho um pouco melhor também, agora nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Só o América do técnico Miguel Herrera, que oscila demais dentro da competição, 2 derrotas, 2 empates. 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nesses últimos 5 jogos. Tá dando aquela bambeada, né? Tá deixando ficar um pouco longe do líder Santos Laguna, 6 pontos e com um jogo a mais. E por outro lado, o Veracruz, né? O Veracruz que a gente estava torcendo tanto para ele dar aquela arrancada, né? Os humilhados serão exaltados, já diria Sara Café. Ele não consegue emplacar, né? Ainda está 6 pontos atrás do penúltimo colocado, que é o Puebla. O Veracruz com 8, o Puebla com 14 pontos. Puebla que também tá mal pra caramba, rapaz. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Então,
não tá nada fácil para essas duas últimas equipes aí do Campeonato Mexicano. Também temos o Juárez ali flertando com as últimas posições, né? Temos o Chivas Guadalajara, que foi muito citado pelo Márcio Reis e que se encontra na 15ª colocação. Então esse primeiro turno, o Apertura mexicano, vem tendo bastante trabalho ainda o time do Chivas Guadalajara. Mas muito bem, vamos agora mudar de assunto, vamos agora viajar para mais além. Agora vamos para a China, vamos para a Ásia, vamos viajar, vamos enfrentar período complicado para a gente se acostumar com o fuso horário e tal, mas o Leonardo Abraão sempre traz as informações, ele que sempre está ligado em tudo que acontece lá no futebol chinês, e é ele quem traz as informações. Então vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a dizer, qual é a boa da semana, o que rolou no chinesão. A Superliga Chinesa deu sua última pausa e só retorna no dia 22 deste mês. Porém, no último final de semana, tivemos futebol no país mais populoso do mundo. Pela 25ª rodada da Superliga Chinesa, em jogo atrasado, o Beijing Ren, lanterna da competição, recebeu o Guangzhou RF, do israelense Eran Zahavi, e perdeu por 4-1. Foi a primeira vitória do Guangzhou RF em Pequim, e Zahavi, com um dos gols marcados, bateu o recorde de Elkson, que em 2014 fez 28 gols em uma única edição de Superliga. Agora Zahavi é o dono desta marca, com 29, ainda com 3 jogos a serem disputados. Ainda mais, na última sexta-feira, tivemos o primeiro jogo da final da Copa da China. Em Jinan, na casa do Shandong Luneng, os donos da casa bateram por 1-0 com o gol do italiano Graziano Pelé o Xangai Shenhua. O próximo jogo será apenas no começo do mês de dezembro. Enquanto isso, na data FIFA, a seleção chinesa entra em campo fora de casa contra a Síria pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Será o único jogo da equipe neste intervalo até a volta da Superliga. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão, futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Informações rápidas e rasteiras com o nosso repórter Leonardo Abraão, falando sobre o único jogo que rolou, né, que o Beijing Ren jogou nessa última semana. E mais uma vez se complica, né? Tá complicada a situação do Beijing Ren, né? Tá complicado, e o Zahavi conseguindo aí bater um recorde histórico, né, dentro do campeonato chinês. Ultrapassando o Elkson, né? E a diferença é muito grande também pro segundo colocado na artilharia. Ele tá, que é o Ai Kenzen do Xangai SPG, que tem 17 gols. O Paulinho, volante, com 17 gols também. O Paulinho sendo artilheiro no futebol chinês. Também falando sobre a Copa da China. Um abraço, inclusive, para Flávio Pérez, o maior fã do Paulinho na história do futebol. O Paulinho, que merecia ganhar os 5 prêmios de melhor do mundo, segundo o Flávio Pérez. Agora, outro fato interessante é o Guangzhou Evergrande já vencendo o primeiro jogo da Copa da China 1-0 com o gol do Graziano Pelé. O Graziano Pelé que... Italiano Graziano Pelé, né? Sim, ele que tá até bem no campeonato chinês, tipo, é um dos artilheiros com 15 gols e já guardando o seu golzinho na Copa da China, né? Então, algo muito importante. A China que também precisa vencer no o seu jogo das eliminatórias da Copa de 22, já que há muito tempo a China não vai para uma Copa do Mundo. Aliás, a China só foi por uma vez para a Copa do Mundo, que foi em 2002, e foi um ano mágico pro Brasil, né? Que ainda mais... Inclusive o Brasil jogando contra a China, aqueles 4-0. Engraçado que naquele jogo todos os jogadores que marcaram do Brasil tinham a letra R, você sabia? É verdade. Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Gaúcho e o fenômeno Ronaldo. Muito bem, hein? Que beleza. Sempre a letra R participando muito, né? Principalmente na Copa de 2002, né? Sim, esse quarteto de R's aí deu o que falar, hein? Grandes tempos do futebol brasileiro. Bons tempos. Agora vamos falar sobre o futebol japonês, e sempre ele que sempre traz o gongo japonês. Rafael Regis, qual é a boa da semana? O que temos de novidades sobre a J-League? Então, vamos conversar com o nosso repórter, vamos saber dele o que temos para esta semana.
Irashaimase! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este resumo do que aconteceu e vai acontecer na J-League, o campeonato japonês. Meus amigos, a contagem regressiva para o fim da J-League continua, mas a definição de quem será o campeão, se continuar assim, será realmente na última rodada. Isso porque o G3 segue embolado. Antes de passar a classificação, vamos aos resultados da 30ª rodada que aconteceu no último final de semana. Sexta-feira, na abertura, o líder Kashima Antlers venceu por 1-0 o Urawa Red Diamonds com um gol do brasileiro Serginho. Aliás, vamos ouvir esse gol. No sábado, destaque para as vitórias fora de casa do Yokohama Marinos e do FC Tóquio. O time de Yokohama venceu o Sagantoso por 2-1, enquanto o time da capital bateu o Oita Trinita por 2-0. Ou seja, as equipes que formam aí o G3 venceram. Também tivemos Vissel Kobe 2, Vegalta Sendai 0, Consadole Sapporo 3, Nagoya Grampus 0, Shimizu S-Pulse 1, Júbilo Iwata, olha o Júbilo aí, Lanterna, vencendo por 2-1. O Cerezo Osaka empatou em 1-1 com o Matsumoto Yamaga e o Kawasaki Frontale venceu jogando em casa o Sanfrecce Hiroshima por 2-1. Fechando a rodada no domingo, nós tivemos a vitória fora de casa do Gamba Osaka para cima do Shonan Bellmare por 3-0. Bom, pela 31ª rodada, nós já tivemos um jogo antecipado. O Sanfrecce Hiroshima empatou com o Urawa Red Diamonds em 1-1. No próximo sábado, nós teremos o complemento dessa rodada. 2 da madrugada, horário de Brasília, o último contra um dos líderes, o Júbilo Iwata, enfrentando o FC Tóquio. Também teremos o Kashima Antlers, que divide ali a liderança, enfrentando o Kawasaki Frontale, mesmo dia e horário. O Nagoya Grampus enfrentando o Vissel Kobe, e o terceiro colocado, o Yokohama Marinos, jogando diante do Hokkaido Consadole Sapporo, e o Cerezo Osaka enfrentando o Shonan Bellmare. No domingo, 1h05 da madrugada, Vegalta Sendai e Shimizu S-Pulse, às 2 horas, Oita Trinita e Gamba Osaka, e às 3, fechando a rodada, Sagantoso e Matsumoto Yamaga. G3 da J-League tem o Kashima Antlers, líder com 59 pontos, mas juntinho ali do FC Tóquio também com 59 pontos, o FC Tóquio perde nos critérios de desempate. O terceiro colocado é o Yokohama Marinos com 58 pontos. E como que tá o Z3, a zona do desespero? Tem o Shonan Bellmare, 16º com 31 pontos, mais abaixo o 17º Matsumoto Yamaga com 30, e naquela missão praticamente impossível, o Júbilo Iwata, o Lanterna, com 25 pontos. Por hoje é só, meus amigos. Rafael Regis para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, este foi Rafael Regis com as informações sobre a J-League, o campeonato japonês, que segue no seu finalzinho, na sua reta final, né? E com times brigando de maneira ferrenha por essa primeira colocação. Temos 3 times brigando de maneira direta por esse título. Kashima Antlers com 59 pontos, o FC Tóquio também com 59 e o Yokohama Marinos com 58. Mais abaixo um pouquinho temos o Frontale, né? Temos o Frontale com 54 pontos, tem remotas chances, porém ainda há esperança. Ainda há esperança, e olhando os próximos jogos, né? Faltam apenas 4 rodadas para terminar a competição. Eu estou muito ansioso pela última rodada do campeonato chinês, Gabriel Mato. Campeonato chinês não, japonês. Ah tá, não vai confundir, não pode. É que é muito próximo ter a rivalidade Japão e China, a gente tá ainda no fuso horário. Mas o último jogo do campeonato japonês, Yokohama Marinos versus FC Tóquio. Imagina se esse não é literalmente um jogo do título, ou para um ou para outro. Então tem essa diferença assim na tabela, né, que é a diferença de 1 ponto. E por outro lado, na parte de baixo da tabela, o Júbilo ainda tem salvação, porque ainda tem alguns pontos a serem disputados, né? Tem 12 pontos. Acho muito difícil o Júbilo vencer os seus últimos 4 jogos. Só que se vencer, vai para 37 pontos e conseguiria aí até escapar de uma possível zona de rebaixamento, porque
Mas além disso, precisa de uma sequência de resultados ruins dos outros clubes também, né? Porque o Shonan Bellmare tá pedindo pra cair, né? O Shonan tá chorando. Tá chorando. Nos últimos 5 jogos, 5 derrotas. Pelo que estamos vendo aqui. Pior defesa do campeonato japonês, segunda pior defesa. Só não é pior que a do Shimizu. O Shimizu sofreu 64 gols. Só é pior no saldo de gols, né? Que tem menos 23. Já o Shimizu tem menos 22. Então bem complicado. Mas é gol, dá com pau, hein, rapaz? Rapaz. Muito gol sofrido. Aliás, na Copa do Imperador, eu tava vendo um lance. Eu até coloquei no nosso grupo de conversas do Futebol na Veia. Um passe do Andreas Iniesta de mais ou menos uns 60 metros, que olha, sacanagem que tá jogando. Sem deixar a bola cair. Sem deixar a bola cair. O que o Iniesta tá jogando no Japão é sacanagem, viu? E mesmo assim o clube tá lá no meio da tabela. E pode ser um diferencial tanto pra quem tá buscando pra sair da zona do rebaixamento, porque o último jogo do Vissel Kobe é justamente contra o Júbilo, e também pode acabar atrapalhando algumas equipes que estão na parte de cima da tabela, porque se não me falha a memória, o Kashima Antlers vai jogar com o Vissel Kobe nos próximos jogos, e pode aí atrapalhar um pouquinho, né, a vida de quem busca o título do campeonato japonês. Lembrando, o jogo, se tem esse cruzamento, sim, na penúltima rodada tem Kashima Antlers versus o Vissel Kobe jogando em Kashima. Muito bem. E vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o Oita Trinita, que voltou à 8ª colocação. Esse acho que é o único time que nós aqui do Futebol na Veia torcemos para que não seja campeão. E para que não caia, para que ele fique em 8º. A grande piada do Chaves, o Oita Trinita. Que beleza, hein? Aliás, que vem fazendo uma campanha muito equilibrada, né? 11 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Só faltou ficar tudo 11-11-11 ou 10-10-10, enfim, 8-30. Até nisso ele quer se manter um time estável dentro do campeonato japonês. Que maravilha, muito bem, vamos fazer o seguinte agora, vamos a um rápido intervalo, já a gente volta. Temos muito a falar sobre o futebol europeu, principalmente a Champions League, então é o nosso carro-chefe da semana, né? Então vamos fazer uma rápida pausa, já a gente está de volta. Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia, aqui o futebol corre com muito mais emoção. Aguarde, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta com o nosso programa Futebol na Veia na sua 12ª edição. Gostaria de deixar um abraço também para Diego Spinelli, ele que está sempre ligado e inclusive é um dos nossos, podemos dizer, retransmissores do nosso programa. Ele que está levando lá para Recife o nosso programa Futebol na Veia. Então um grande abraço a você. Vamos acompanhando também o seu trabalho, tá bom? Lembrando que teremos novidades em muito breve na Poliesportiva com relação a todos os esportes, é isso mesmo, Ícaro Dias? Segundo a direção da nossa querida Poliesportiva, teremos algumas novidades para deixar a nossa programação um pouco mais completa. Muito bem, vamos deixar em off por enquanto, não vamos dar spoiler sobre o que vai acontecer, né? Mas já deixamos uma pulguinha atrás da orelha do nosso espectador. O único spoiler bom que a gente pode passar agora é sobre algumas mudanças que ocorreram no campeonato alemão. Sim. Algumas coisas mudaram e a gente vai ouvir agora com Maria Luísa Araque, ela que está sempre ligada na Bundesliga, sempre ligada nas informações do futebol alemão. Então chega mais, Maria Luísa, e nos informe, por favor. Na estreia da 10ª rodada da Bundesliga, o Hoffenheim recebeu e venceu o Paderborn pelo placar de 3-0. E na manhã de sábado, para quem estava sentindo falta das goleadas, elas voltaram. O Borussia Dortmund finalmente desencantou e marcou 3 gols no até então invicto Wolfsburg. Hazard, Rafael Guerreiro e Götze balançaram as redes para os aurinegros, que agora pulam para a 2ª colocação. Em um verdadeiro show de futebol, o Leipzig atropelou a equipe do Mainz e marcou incríveis 8 gols nos adversários, com direito a show e hat-trick do artilheiro Timo Werner.
Quem surpreendeu foi o Frankfurt, que goleou o Bayern de Munique pelo placar de 5-1. Mesmo com o atropelo, Robert Lewandowski surgiu das cinzas e fez jus à fama de artilheiro, marcando pelo 10º jogo consecutivo no campeonato. Para alegria de uns e tristeza de outros, o resultado foi capaz de derrubar o treinador Niko Kovac, e agora resta o questionamento se o Bayern de Munique será capaz de assumir uma postura diferente. Alguns possíveis nomes já pintaram para assumir o comando do clube, mas o favorito é Massimiliano Allegri. Quem também garantiu os 3 pontos no sábado foi o líder Mönchengladbach. Além disso, o Union Berlin saiu vitorioso no Clássico da Fumaça. Enquanto isso, a partida entre Werder Bremen e Freiburg terminou empatada em 2-2. E para fechar no domingo, Düsseldorf e Schalke garantiram a vitória. Ao final dessa rodada, a classificação ficou assim: Mönchengladbach já indo em primeiro, agora com 3 pontos de vantagem para o vice Borussia Dortmund. Em terceiro, o RB Leipzig e em quarto, o Bayern de Munique. Essas foram as informações do Campeonato Alemão. Eu sou Maria Luiz Araque, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Rapaz, há quanto tempo não passava por uma maré ruim igual a do Bayern de Munique nesse momento do campeonato, hein? O campeonato que está com 10 rodadas já ocorridas dentro da competição, e o Bayern está na 4ª colocação, porém perdeu por 5-1 nessa última rodada e teve decretada a demissão do Niko Kovac, ele que é croata, né? E se despediu do time do Bayern, e agora aguarda-se um novo técnico para o Bayern de Munique, possivelmente o nome mais cotado, pelo menos por enquanto, Massimiliano Allegri, ele que é italiano. Meu Deus do céu. Ícaro coçou até a cabeça agora, hein? Não, Allegri não dá não. Lhe caíram os poucos cabelos que faltavam ainda para cair. O Massimiliano Allegri não é ruim, ele tem que melhorar muito para ser ruim. Nossa senhora. Eu acho ele um técnico... Tanto assim? Eu acho um técnico muito fraco. Muito fraco. Conquistou X vezes o campeonato italiano porque a Juventus tem o maior poder aquisitivo, então contrata todo mundo. Tudo bem que na Alemanha o Bayern de Munique é uma espécie de Juventus. Só que a cultura do futebol italiano é uma, a cultura do futebol alemão é outra, completamente diferente. Eu acho que ele não se encaixa. O que precisaria você ver alguns nomes dentro do cenário do futebol alemão para tentar encaixar nessa cultura do Bayern de Munique. Ou, sei lá, apostar algum ex-jogador do clube que queira trabalhar como dirigente. Recentemente o Schweinsteiger se aposentou, é um ótimo nome, o Michael Ballack. Até mesmo o Oliver Kahn, que também já está começando a seguir uma carreira como técnico. Ele não vai bater em todo mundo. Então, mas ele é louco. Então, mas o Bayern precisa de alguém louco dentro do... alguém que já conheça a cultura da equipe bávara. Eu acho que o Rummenigge tá dando um belo tiro no pé. Por quê? Quando eu trouxe um cara da cultura italiana, foi o Carlo Ancelotti, não deu muito certo no Bayern. O Bayern não conseguiu conquistar a Champions League. E outra, o Bayern de Munique sabe, quando a coisa aperta, tem um salvador. Só que o salvador não quer mais assumir o Bayern, que é chamado Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, toda vez que o Bayern teve problema, chama o Jupp Heynckes, que o Jupp Heynckes resolve. Ou então pode tentar apostar, tentar chamar o Lee Van Gaal, que também deu muito certo atuando como treinador do Bayern de Munique. E o outro técnico que também estava circulando na Alemanha, principalmente no Borussia, que você tratando no último programa, era o Mourinho, mas o Borussia vai lá e ganha, já dá aquele respiro, aquela esfriada. E o campeonato alemão tá ficando muito interessante, porque o Mönchengladbach já consegue abrir 3 pontos. 3 pontos, pro isso. Borussia e 5 pontos pro 9º colocado, que é o Hoffenheim, porque tem a diferença do 2º colocado pro 9º, são apenas 2 pontos. E com detalhe, o Hoffenheim vem numa crescente muito grande, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Então o campeonato alemão tá um campeonato muito equilibrado. E eu não sei se vale a pena o Bayern de Munique arriscar e colocar um treinador italiano numa filosofia alemã. E desse bololô todo que tá rolando na Bundesliga, apenas 2 equipes perderam nessa rodada. Foram o Wolfsburg e o próprio Bayern. O Wolfsburg que está agora na... primeira derrota do Wolfsburg na temporada. Exatamente. E está na 8ª colocação agora com esse resultado. E o time do Bayern que está na 4ª colocação com 18 pontos e o Wolfsburg com 17. Ali é apenas um pontinho que está separando as duas equipes.
Tá tudo embolado na Bundesliga, mas o Borussia Mönchengladbach está um pouquinho mais desgarrado dessa lista com 22 pontos, então é o líder. Muito bem, falamos sobre o campeonato alemão, vamos agora viajar, vamos agora para a Turquia, vamos falar agora com Renan Silva, que traz as informações da Super League turca. Então vamos lá, vamos curtir as informações. A 10ª rodada da Super League teve início na última sexta-feira, com vitória do Galatasaray sobre o Rizespor por 2-0 no estádio Turk Telekom, com o segundo gol marcado pelo craque holandês Ryan Babel cobrando pênalti. O Leão chegou aos 16 pontos na 7ª posição, apenas 3 da liderança. No sábado, o Besiktas venceu o Antalyaspor por 2-1 fora de casa. O Águia Negra chegou aos 15 pontos, na 8ª posição, apenas 1 atrás do Galatasaray. No domingo, o Fenerbahçe decepcionou e foi derrotado por 1-0 pelo Kayserispor fora de casa, ficando com 17 pontos e caindo para a 4ª posição. A 11ª rodada tem início nesta sexta-feira, com o Fenerbahçe recebendo o Kasimpasa do craque português Ricardo Quaresma no estádio Uker. No sábado, o Galatasaray visita o Gaziantepspor e no domingo, o Besiktas recebe o Denizlispor no Vodafone Park. Essas foram as informações do futebol da Turquia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva, aqui o futebol corre. Com mais emoção, corre com mais emoção, o futebol aqui na poliesportiva juntamente com o futebol na veia. Muito bem, falamos com Renan Silva, ele que trouxe as informações para nós sobre o campeonato turco que segue agora na sua 10ª rodada, assim como o campeonato alemão. Estávamos falando agora sobre a 10ª rodada, também agora para o futebol turco, e muita coisa já rolou, muitas coisas se modificando na tabela do campeonato turco, algumas posições já vão ficando mais destacadas, mas o fato é que a briga pelo primeiro lugar segue muito disputada, né? Com o Alanyaspor na primeira colocação e o Sivasspor com um pontinho atrás, seguido do Matalyaspor, né? Tá com 17, o Fenerbahçe também com 17, Trabzonspor com 16, Istambul com 16, Galatasaray também com 16. Apenas 3 pontos separam o primeiro colocado do 7º, assim como na Bundesliga, lá no campeonato alemão. Muita disputa ferrenha entre as equipes neste campeonato, que também, né, já está começando a ter um desenvolvimento já maior, né? Já não podemos falar que está no início, 10ª rodada já está começando a tomar forma ali, quem que vai figurar entre os primeiros, né? Sim, já tem quase mais de um quarto do campeonato disputado, e se você for pegar bem, Gabriel, o Besiktas também está nessa briga, porque a diferença do Besiktas por Alanyaspor são 4 pontos, e o Besiktas vem numa crescente nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O Istambul também vem muito bem nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, os empates nas 2 últimas partidas. E o Matalyaspor, que você citou bem, na 3ª colocação, nos últimos jogos, 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Então são equipes que estão já mostrando um certo equilíbrio no campeonato, estão conseguindo uma regularidade muito grande. E só para você ter uma ideia sobre esse equilíbrio, a distância entre o primeiro e o 15º colocado é de apenas 8 pontos no campeonato turco. É muito pouco, o equilíbrio é muito grande. 2 cacetadas que você toma ou 2 vitórias que você consegue, já muda completamente, o panorama dentro da competição. Então é um campeonato que para os outros veículos de comunicação não tem tanta visibilidade, pra gente tem, porque é um campeonato muito equilibrado, é um campeonato que consegue unir um bom nível técnico e uma raça assim que é impressionante, principalmente se você for pegar tanto o Fenerbahçe quanto o Galatasaray, que são 2 equipes que praticamente fazem a Turquia tremer quando existem esses clássicos, e já existiu nessa temporada, e que infelizmente foi um clássico meio xoxo, né? Acabou rolando empate, então não foi para nossa alegria, mas mostra como que é equilibradíssimo o campeonato turco. E lembrando que na zona de rebaixamento 3 times, né, caindo pelo campeonato turco. O Ankaraguç está na 16ª colocação, o Gençlerbirliği está na 17ª, o penúltimo colocado, e o Kayserispor fecha
a lanterninha do campeonato com 7 pontos conquistados. O Ankara Gucci está com 9 e o Gençlerbirliği está com 7 pontos também, assim como o seu adversário direto, o Kayserispor. Este é o campeonato turco, que semana que vem também teremos mais assuntos para poder falar sobre ele. E agora a gente vai para outro país muito querido por todos nós no futebol vistoso. A gente vai falar agora com Lauren Berger. Ah, sim, aqui ganhou o Motorrádio na última rodada. Campeonato espanhol é com ela, Lauren Berger, que sempre está animada para as nossas edições do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Chega mais, Lauren, traga as informações para nós. Estamos ansiosos em saber qual é a edição dessa semana. Vamos ouvir atentamente. Quem voltou? Eu mesma! Olá, chicos e chicas mais lindos desse mundo! Eu cheguei para matar a saudade de vocês do melhor campeonato do mundo, o campeonato espanhol. E a La Liga chegou à sua 12ª rodada neste último final de semana. E olha que o negócio foi cheio de babado e contou com várias reviravoltas e os resultados surpreenderam todo mundo. E começando os confrontos no sábado, o Valência e o Espanyol abriram a rodada e com um pênalti convertido para cada lado, não deu para os mandantes e o Valência venceu por 2-1. E no mesmo dia o Barcelona sofreu. O time da Catalunha enfrentou o Levante, que não caiu dessa vez, e venceu o Barça por 3-1. E para piorar a situação dos catalães, o confronto teve uma chuva de cartões amarelos. Griezmann, Lenglet, Sérgio Roberto, Arthur, Ansu Fati e Piqué foram os premiados e receberam um amarelinho cada um. E dando continuidade aos trabalhos, o Sevilla acabou empatando com o Atlético de Madrid. Franco Vázquez marcou para os mandantes, enquanto Álvaro Morata deixou tudo igual. E falando em empate, quem também ficou na igualdade foi o Real Madrid. O time encarou o Betis e ficou no 0. Mas na sequência, o outro Real venceu. E estamos falando agora do Valladolid, que encarou o Mallorca e venceu por 3-0. E o Villarreal também ficou no 0. O time enfrentou o Atlético Bilbao e nada marcaram as equipes. E a goleada da rodada ficou por conta do Osasuna, que encarou o Alavés, né? A equipe venceu por 4-2 e a partida contou com 3 pênaltis convertidos. O Eibar venceu o Leganés por 2-1. Enquanto isso, o Getafe venceu o Celta por 1-0. E por fim, o Granada não explodiu mais uma vez. O time acabou perdendo. Sendo assim, o Real Sociedad venceu por 2-0. Com os resultados, a tabela ficou mais acirrada e mais apertada. O Barcelona ele continua com a ponta, sendo seguido pelo Real Madrid em segundo lugar e pelo Real Sociedad em terceiro. No entanto, os 3 times somam 22 pontos cada, então a briga vai ser bonita pela frente. E voltando aos jogos, tivemos uma situação muito chata na partida entre Real e Betis. Joaquim Sánchez, ídolo dos verde-blancos, acabou ironizando Vinícius Júnior após o brasileiro perder uma finalização e cair na área, né? Dessa forma, o meia, que estava no seu aquecimento, disse que Vinícius é muito ruim e a fala foi flagrada por uma emissora de TV espanhola. E apesar de ocuparem o topo da tabela, o Barça tem tido dificuldades após a derrota. E sendo assim, parece que já existe um nome para um novo treinador no clube. Se trata de Marcelo Gallardo, o técnico do River Plate, que já teria sido inclusive aprovado por Messi. E era isso, foram as etiquetas do melhor campeonato do mundo, que é o Campeonato Espanhol. E eu volto semana que vem com mais notícias aqui na Poliesportiva. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adeus, muchachos! Adiós, chiquita. Muy bien, estamos con las informaciones del campeonato español. Sí. Ah, muy bien. Vamos a ver ahora la clasificación
na tabela? Na tabela do campeonato espanhol, temos o Barcelona com 22, juntamente com Real Madrid e Real Sociedad. Todos os três com 22 pontos. Seguidos de muito próximo também do Atlético de Madrid com 21, Sevilha também com 21 e o Granada, que perdeu as duas últimas rodadas, mas que segue ainda na sexta colocação. Segue bem ainda lá em cima, porém já tropeçou duas vezes seguidas e já tem que botar as barbas de molho aí o Granada. A gente tava comentando o campeonato turco, tá muito acirrado a diferença. No campeonato espanhol, Gabriel, entre do primeiro ao 13º colocado, a diferença são apenas 5 pontos. Mas aí a gente tem que colocar um pequeno asterístico entre Barcelona e Real Madrid, porque ainda eles não fizeram o El Clássico, né? O El Clássico que não rolou há umas 2 rodadas do campeonato espanhol, né? Por motivos lá políticos na Catalunha. Então, não rolando esse jogo, a gente deixa o campeonato equilibrado. A Real Sociedad, depois de muitos anos brigando pela liderança, Real Sociedad que já revelou o Xavi Alonso, que já foi ídolo em Madrid, que é ídolo em Madrid, também o turco Nihat. Então o Real Sociedad aí voltando a ter um time competitivo. O Atlético de Madrid, desses times que estão na parte de cima da tabela, é o mais irregular. A gente estava pregando que o Atlético de Madrid estava com início muito bom, mas foi pegar os últimos 5 jogos. Foram 4 empates, 4 empates e 1 vitória. Então o Atlético de Madrid poderia dar o pulo, aquele popular pulo do gato para assumir a liderança, acabou dando uma derrapada. E o Barcelona... E não tem ninguém que tá, né, podemos dizer assim, se desgarrando, justamente porque há muita oscilação entre todos esses times, né? O Barcelona tem oscilado bastante, o Real Madrid também, você acabou de mencionar o Atlético de Madrid, o Granada que perdeu de 5, perdeu 3 jogos, né? Então tem muito equilíbrio, porém nenhum time ainda conseguiu se desgarrar. Estão oscilando bastante, ainda não teve ninguém ainda que conseguiu dar um pulo maior nesse campeonato por enquanto, hein? Né, só uma informação. Só lembrando que por conta do adiamento do clássico entre Barcelona e Real Madrid, ambas as equipes estão com um jogo a menos. Então são 22 pontos para cada um, mas isso pode mudar por conta desse jogo. Se acontece um empate nesse jogo, que não seria nenhuma novidade, segue na mesma. Segue na mesma. Então não vai ter muita mudança. Agora, é uma informação que está sendo vinculada lá na TNT Sports da Argentina, é que o Barcelona, o Messi, teria pedido um novo treinador. E não tá gostando da a Lauren mencionou no boletim dela, e é Marcelo Gallardo, segundo Pedro Ferro. Pedro Ferro costuma dizer sempre com aquele toque castelhano, argentino, Marcelo Gallardo pode ser o novo técnico do Barcelona. Ainda quando eu vi essa informação, que eu perguntei pro Pedro, eu falei, é verdade? Ele, sim, pelo que tá sendo vinculado na Argentina, Marcelo Gallardo pode ser o novo técnico do Barcelona. Aliás, estão especulando o Gallardo no meio mundo, né? Verdade, hein? No Brasil, na Argentina, do pelo excelente trabalho do River Plate, né? Ainda mais se conquistar mais um título continental com a equipe do River, será... Não tenho dúvida que aquele passaporte, bem-vindo à Europa, porque o que ele tá fazendo na América do Sul é sacanagem. Técnico jovem, ele que recentemente se aposentou do futebol como jogador, mas já está numa carreira consolidada como técnico de futebol. E como jogador era um meia... excelente. Sensacional. Dava trabalho para todo mundo, né? Os torcedores do São Paulo, do Corinthians, que enfrentaram o River, principalmente nos anos 2000, enfrentaram o Marcelo Gallardo jogando o fino da bola. Já pegaram ele um pouquinho mais na descendente. Agora no meio dos anos 90, quando ele fazia aquela dupla Gallardo, Ortega, o time Gabriel Batistuta e Cláudio Lopes, a Argentina tinha no meio pra frente um ataque fenomenal. Pena que sempre quando chegava nas finais dá aquela amarelada no futebol portenho. Não sei porquê, mas foram jogadores espetaculares. E agora o Gallardo mostrando que, como treinador, é um dos principais nomes na América do Sul. Não sei nem porque ele não foi cotado para assumir a seleção albiceleste, né? Vamos aguardar. Quem sabe vai pintar alguma coisa ainda com relação à seleção argentina também. Muito bem, vamos agora com
futebol italiano? Preparado para o futebol italiano? A sua menina dos olhos, Ícaro Dias? Acho que eu tô preparado. Eu vou preparar minha corneta daqui a pouco. Acho que isso que eu tô. Ai, o Milan! Aliás, eu quero saber se o Kaique vai fazer alguma graçola com comida hoje. Ah, mas viu? com certeza. Isso aí é de praxe já é um capítulo à parte dentro do boletim do Kaique. Quem vê o Kaique é magrinho, menino franzino, mas todo o programa ele fala alguma coisa de comida, é impressionante. É verdade, muito bem, vamos lá com ele agora, vamos com o Kaique Ribeiro, que mais uma vez nos informa sobre a Série A italiana. Vem você, Kaique! No último fim de semana do campeonato italiano, tivemos alguns derbys. Primeiramente, Roma e Napoli fizeram derby del Sole, e com grande atuação de Zaniolo, os romanos venceram por 2-1, confirmando sua crescente na tabela. Por outro lado, o Napoli vive instabilidade e segue em decrescente no campeonato. Ainda no sábado, a Internazionale sofreu, mas venceu o Bolonha de virada por 2-1 e continua a caça da líder Juventus, que venceu o derby della Mole contra o Torino por 1-0. O gol foi marcado pelo holandês D'Elite, que abafa um pouco as críticas sofridas pela imprensa italiana. E você achou que não ia ter culinária? Achou errado. O prato dessa semana será o tradicional porcedo, da Sardenha, uma espécie de churrasco com carne de porco. A comida da região vai em homenagem ao Cagliari, que está em sexto lugar e está fora por 2-0. Ainda tivemos Genoa e Udinese. Na primeira partida sem o comando de Igor Tudor, os bianconeres venceram fora de casa a equipe de Thiago Motta por 3-1. Além disso, tivemos os empates de Sassuolo e Lecce em 2-2 e Fiorentina e Parma em 1-1. Agora, falaremos de mais uma vez outra derrota do Milan, em Ícaro Dias, que agora perdeu para Lazio no San Siro por 2-1. O artilheiro do campeonato, Ciro Immobile, voltou a balançar as redes na partida em questão. Enfim, fechando o domingo, tivemos Verona e Brescia e o Hellas venceu por 2-1. Entretanto, como em edições passadas desse boletim, vamos novamente falar de racismo. O atacante Mario Balotelli foi insultado pelos torcedores da equipe da casa e quase deixou a partida. Porém, foi convencido a continuar no gramado e ainda marcou o gol de honra do Brescia no final do jogo. Ainda, os torcedores do Verona foram punidos, sobretudo um líder da torcida organizada, dos Ultras do Verona, que tomou uma punição e agora terá que ficar sem frequentar os jogos da equipe até o final de 2030. Enfim, fechando a rodada, Spal e Sampdoria fizeram o jogo dos lanternas, e a equipe de Claudio Ranieri venceu a primeira sob o comando do técnico, por 1-0. Atualizando a tabela, a Juventus segue líder, seguida da Internazionale. Porém, agora, Roma e Lazio seguem em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Atalanta e Cagliari estão na quinta e sexta colocação. Já na zona de rebaixamento temos Sampdoria, Brescia e a Spal. Essas foram as informações do Calcio com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Arrivederci, ragazzi! Vamos falar agora sobre a Série A italiana. Meu amigo Ícaro Dias, o Milan, mais uma vez, decepcionando! É stand-up, cara. O Milan se tornou um time de stand-up. Você quer dar risada? Vira jogos do Milan. Virou um momento de tensão que acaba passando por um momento de risada, né? Porque já não conseguimos nem ficar abismados já com as derrotas do Milan. Virou normal, vai perder, não, normal, derrota do Milan. Vai perder de quanto? Milan só contra saber, alguém, né? Vamos dar 3 pontos pra alguém, não entra nem em campo. Mas agora, tentando ter a parte jornalística séria da coisa, o que tá jogando Ciro Immobile é sacanagem. 150 jogos com a camisa da Lazio, 100 gols. É um cara que casou muito bem com essa camisa da Lazio. A Lazio que há muitos anos não tinha um ataque de grande porte. Vem conquistando seus torcedores. A Lazio, nos últimos jogos, 3 vitórias consecutivas, assim como a equipe da Roma. O futebol da capital crescendo bastante. Lógico, fica muito difícil para você competir contra a Juventus e contra a Inter, porque são duas camisas pesadas, que tem um alto investimento, mas que deixam o campeonato italiano muito equilibrado. Agora, a minha única decepção, Gabriel, nesse início de campeonato é o Napoli. O Napoli pode estar fazendo uma ótima Champions League, como até conseguiu vencer logo na estreia da competição
os atuais campeões do Liverpool por 2-0 jogando no São Paulo, mas no campeonato italiano só não tá uma decepção maior que o Milan, mas de resto, porque não, tem um investimento, é uma equipe que tá querendo brigar por títulos, já se divulgou que quer trazer o Ibra, então, mas não é uma equipe que demonstra que vai brigar por nada, então fica muito triste você ver o torcedor napolitano que dá pra comparar o Napoli hoje tranquilamente, que era o Atlético Paranaense há uns 2-3 anos. É um time muito que quer se tornar um grande. Não que ele não seja grande, gente. Ele já foi. Ele tem uma linda história com o Diego Armando Maradona, com o Careca, com o Alemão, mas o Napoli nos últimos anos, o Napoli chegou a abrir falência. O Napoli voltou teve muito trabalho para se tornar o Napoli que é hoje, um time competitivo, mas precisaria melhorar um pouco mais se quiser voltar e figurar pelo título e conquistar o título do Cáutio. E agora a do Balotelli, que o time já tá mal, traz o cara, o pessoal, não, por que não vem pro Brasil, ia ficar no Flamengo, ia fazer gol de binóculo, ia estar do lado do amigo dele, o Didico, mas preferiu a Itália e a equipe dele. Sinceramente, com os números que a produção nos apresentam, 4 derrotas nos últimos 5 jogos e um empate, ainda mais sendo esse caso de racismo com o Balotelli, é inaceitável. Toda rodada a gente bate no termo. Impressionante, né? Acho que desses 12 programas que nós tivemos, 6 pelo racismo. menos 6 ou 7 nós falamos sobre racismo. Que absurdo, hein? 6 racismo, teve um que foi lá da Dileta também, que o pessoal ficou mexendo com ela. É verdade, falamos também sobre a violência contra a mulher também. Problemas de torcidas. Então, sabe, é muito complicado. O futebol italiano Quanto tempo ainda vai precisar para essa galera notar que machismo e racismo não tem espaço mais em pleno século XXI, em pleno 2019, quase 2020? Isso desvaloriza a Liga, tanto que a Liga não é repassada pro Brasil. Você vê o jogo do Campeonato Italiano, ou você assina a RAI pela sua TV de operadora, ou você assina o aplicativo lá e paga determinada grana lá para DAZN pra você poder ver o jogo. Sendo que antigamente passava na RTV, pô. Hoje em dia até passa um jogo ou outro. Eu me lembro que eu vi, acho que Juventus e Torino, com 1-0 vitória da Juventus. Mas não tinha que nem... antigamente você via 2, 3 jogos do Campeonato Italiano. Hoje em dia você vê um. E mesmo quando você vê, ainda tem esses problemas patéticos que é você... faltar com desrespeito com a mulher, você faltar com desrespeito com o seu próximo por causa de gênero ou cor. Enfim, faltar com respeito com as pessoas de modo geral é um absurdo, né? E a gente está vivendo, né, uma época em que o futebol se tornou muito mais parte de inclusão do que de exclusão. Sim. Né? E os outros esportes também, Gabriel. Sim, com toda certeza. É que a Itália, ela não tinha tanto esse problema com o racismo nos anos 90, ou até mesmo nos anos 2000. Isso parte muito, aí a gente vem para um lado político, que é mais dos imigrantes na Europa. Hoje, quase todos os dias a gente vê, pelo menos uma vez por semana, já chegou um barco da Líbia no sul da Itália para tentar o pessoal... ficar no continente italiano. E a Itália também vive uma crise econômica como passa o Brasil. Então muito disso também acaba se levando para o campo, porque vê lá, ele é afrodescendente, vão mexer com ele porque ele está tirando um emprego que poderia ser de um italiano. Então, sabe, isso está tomando uma proporção desnecessária, não só na Itália, como em qualquer lugar do mundo. Estamos passando por dias difíceis, e se a gente não se ajudar, a tendência é piorar. É verdade. Muito bem. Agora, passado o futebol italiano, vamos rapidamente passar para a Inglaterra. Vamos falar agora com Alexander Vieira, ele que também estava muito animado com o time do Manchester City, porém alguns tropeços aconteceram, deu uma moiada aí. Por isso que ele tá meio jururu? Será que tem alguma coisa a ver? Ele anda meio jururu, isso é verdade. Depois a gente precisa bater um papo com ele, viu, Alexander? Chega mais aí, traga as informações, portanto, da Premier League, segundo o melhor campeonato do mundo, assim como lá vai gerar outra polêmica. A gente gosta. Mas vamos lá, vamos ouvir Alexander Vieira
Chega mais! Olá, amigos! A Premier League teve rodada interessante no último final de semana. Logo no início, o Bournemouth venceu o Manchester United em casa por 1-0. Logo depois, o West Ham recebeu o Newcastle e, olha, perdeu por 3-2. A outra partida, o Arsenal empatou em 1-1 com o Wolverhampton, o Brighton venceu o Norwich por 2-0 e o Sheffield United, que faz uma campanha muito interessante nesta edição de Premier League, venceu o Burnley por 3-0. Agora falando dos grandes, 3 jogos por 2-1. Primeiro, o Liverpool venceu de virada o Aston Villa por 2-1 jogando fora de casa. Jogando em casa, o Manchester City lutou, batalhou e conseguiu a virada em cima do Southampton. E o Chelsea também venceu o Watford fora de casa por 2-1. O Crystal Palace recebeu o Leicester no domingo e acabou sendo derrotado por 2-0. E numa partida entre Everton e Tottenham, onde o Son fez uma entrada violenta ali no André Gomes e acabou chorando ali, ficou em prantos por ter machucado um colega de profissão. Força para o André Gomes. A partida terminou em 1-1. E assim a classificação fica com o Liverpool com 31 pontos na primeira colocação e o segundo, o Manchester City, com 25. Lembrando que neste final de semana tem Liverpool e Manchester City. Na terceira e quarta colocação, com 23 pontos, Leicester e Chelsea. Com 17 na quinta, o Arsenal. Com campanhas surpreendentes, vem Sheffield United, Bournemouth, Brighton e Crystal Palace entre sexto e nono lugar. Só em 10º lugar aparece o Manchester United, em 11º, Tottenham, Wolverhampton, West Ham, Burnley, Newcastle, Aston Villa e Everton, sendo o último time fora da zona de rebaixamento, e lá estão Southampton, Norwich e Watford. Essas são as informações da Premier League. Eu sou Alexandre Vieira, futebol na veia poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção. Tchau, tchau. Tá aí, esse é Alexandre Vieira e é o campeonato inglês que bate neste momento a nossa porta, falando sobre o Liverpool, que segue de maneira tranquila ainda na primeira colocação, seguido do Manchester City. Manchester City que teve um trabalho descomunal para conseguir virar a partida nesta última rodada. Conseguiu vencer por 2-1, mas tá deixando alguns torcedores desconfiados já, hein? O City que já teve aquele empate contra a equipe do... tá lá embaixo na tabela, vamos olhar aqui, o Norwich. Empate não, derrota por 3-0. Foi 3-2 esse jogo? Acho que 3-2 esse jogo. 3-2? Eu não me recordo o placar. Eu sei que tomou 3 gols. Que foi a... Foi uma das derrotas que a equipe do Citizens sofreu na competição. Depois acabou sofrendo uma outra derrota que acaba atrapalhando os planos um pouco do Pep Guardiola. Na Champions League também não foi muito lá essas coisas, mas daqui a pouco o Rafael Almeida vai explicar pra gente. E das equipes, os 4 primeiros, só confirmando o resultado, realmente 3-2 na Premier League para o Norwich no dia 14 de setembro. 14 de setembro. E depois disso o Norwich não fez mais nada no campeonato inglês, né? O Alexander tava certo quando gravou o boletim dele. Só foi pra deixar o Alexander ver o jururu. É o famoso golfinho. Só foi fazer uma graça e voltou. Agora, uma equipe que tá surpreendendo, que começou os trancos e barrancos do campeonato inglês, mas agora tá mostrando uma regularidade muito interessante, é o Chelsea. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, o Frank Lampard conseguindo acertar o time tanto na Premier League quanto na Champions League, efetuando um excelente trabalho. E o Manchester United, que faz, hein, cara? O United é como se fosse o Milan, vai. Eu ia falar agora, é o Milan da Inglaterra. Que tá num marasmo que é impressionante. E falando em marasmo, os 3 últimos colocados do campeonato inglês dá dó, viu? Southampton nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e um empate. Da mesma maneira o Norwich. E o Watford, que fez uma boa temporada na última Premier League. 3 empates e 2 derrotas, apenas 5 pontos marcados, ainda não venceu nessa edição da Premier League. O Everton também flertando com a zona de rebaixamento, né? Um time que também brigou lá em cima na última temporada. E o time dos brasileiros Bernard e Richarlison segue amargando ali um 17º lugar por enquanto. Não tá tendo a dança do pombo, não tá tendo alegria nas pernas, aí fica difícil
pra equipe do Everton crescer na competição. Outra equipe também que tá mal pra caramba, né? Pra não falar outra coisa. O West Ham. Como diria nosso querido Márcio Canuto, tenha calma. O West Ham tá fazendo uma campanha pífia. É verdade. Com todo investimento, com o Felipe Anderson, com o estádio novo, com o apelo da torcida. Ocupando a 13ª colocação com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Venceu apenas 3 jogos nessa edição da Premier League. Então, todo cuidado com o time que todo mundo falava. E se fala muito também do Tottenham, mas o Tottenham também tá ali, hein? O Tottenham tá na 11ª colocação, abaixo do Manchester United. E o time do Tottenham que estava sendo tratado como um time top desses de linha. E agora tá por ali também, né? Abaixo do Manchester United, próximo do West Ham, as coisas estão meio complicadas. Eu não lembro contra quem o Tottenham jogou na última semifinal de UEFA Champions League, mas eu lembro que as quartas de final foi contra a equipe do City. Tinha feito até um bom jogo, conseguiu vencer, um 5-4 emocionante no City of Manchester. Mas depois daquela final da Champions League, o Tottenham parece que perdeu o brilho, sabe? Tipo, quando você, pra você ouvinte, quando seu namorado, sua namorada te dá um pé na bunda, você fica sem caminho. Jururu. É exatamente o que aconteceu com os Spurs. Os Spurs não estão se acertando nessa temporada, oscilando bastante também, mesmo agora com um novo estádio. O Tottenham não dá pra entender uma equipe que tá tão abaixo. E por outro lado, você pega lá em cima da tabela uma grata surpresa, né? Que não é tanta surpresa hoje em dia, a gente dá mais pra realidade, que é o Leicester brigando na 3ª colocação, né? O Leicester jogando muito bem ali e incomodando bastante. A gente estava falando sobre a Liga dos Campeões na temporada passada, em que o Tottenham foi eliminado para o Ajax. O Ajax que venceu a primeira partida pelo placar de 1-0, jogando na casa do Tottenham. E depois... aquele jogo que o Lucas Moura marcou 3 gols. Isso, exatamente. Agora... Depois, na volta, que o Lucas acabou vencendo, né? E depois na final, Tottenham e Liverpool. Aí não teve jeito, né? O time de Mohamed Salah, Sadio Mané e companhia limitada. E o Bob Firmino. Isso, conseguiram vencer pelo placar de 2-0. Então, e depois de lá pra cá, o Tottenham não conseguindo encontrar aquela regularidade. O Tottenham todo ano fica batendo ali pra conquistar a Premier League, nesse ano, meio de tabela. Bem longe, né? Bem longe disso. E pra buscar, rapaz, tá difícil, hein? Muito o Liverpool muito consistente nesse começo de Premier League. Não tem o melhor ataque, não tem a melhor defesa, mas até agora não sofreu nenhuma derrota. Muito bem, vamos agora para mais um rápido intervalo. Já a gente tem o complemento do nosso giro pela Europa. Vamos falar ainda sobre o Campeonato Português, Champions League e muito mais. Então aguarde mais um pouquinho, já a gente volta com o nosso último bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Você está ouvindo Futebol na Veia. Chegamos para o nosso terceiro e último bloco do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. E de bate-pronto já vamos com o nosso repórter Edson Guimarães, que traz tudo sobre o futebol português. Falaremos sobre Famalicão hoje. Será que teremos alguma coisa, alguma novidade sobre o Famalicão? Vamos aguardar. Chega mais, Edson Guimarães. Vamos ouvi-lo. O Campeonato Português já caminha para a sua 11ª rodada, então vamos iniciar este boletim com os resultados dos jogos do fim de semana, seguido da tabela de classificação. No sábado, dia 2, o Benfica, atual líder da Primeira Liga, bateu o Rio Ave por 2-0. A outra partida do dia foi o empate em 1-1 entre Moreirense e Vitória de Guimarães. Já no domingo, mais 4 partidas. Jogando em casa, o Gil Vicente venceu o Marítimo por 2-0. O Tondela surpreendeu ao vencer o Sporting por 1-0, mesmo placar de Porto e Aves a favor dos Dragões. Fechando o dia, Braga e Famalicão ficaram no 2-2. O Famalicão ficou com um jogador a menos ainda na primeira etapa, até chegou a abrir o placar, mas sofreu a virada e empatou nos minutos finais com o atacante brasileiro Anderson.
Encerrando a 10ª rodada, 6 equipes entraram em campo na última segunda-feira. O Belenenses bateu o Paços de Ferreira por 1-0, assim como o Vitória de Setúbal diante do Boa Vista. Já Portimonense e Santa Clara ficaram no 1-1. Assim, o G4 da Liga NOS está formado por Benfica, líder com 27 pontos, seguido do Porto com 25, e aí temos o Famalicão com 23 e o Sporting com 17. Nesse meio de semana teremos Liga dos Campeões e Liga Europa, mas na sexta-feira a bola já rola pela 11ª rodada da Elite Lusitana, com a partida entre Aves e Gil Vicente. No sábado, mais 3 partidas: Rio Ave e Vitória de Setúbal, Santa Clara e Benfica, Famalicão e Moreirense. A rodada termina no domingo com 5 partidas: Paços de Ferreira e Tondela, Marítimo e Portimonense, Sporting e Belenenses, Vitória de Guimarães e Braga, Boa Vista e Porto. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí. Famalicão, vamos acordar aí, hein, Famalicão? Que coisa, hein, Ícaro Dias? Mas não dá pra pegar os águias não, viu? O Benfica tá... É difícil, né? Brigar com as potências do futebol português também, né? Cara, os números do Benfica são assustadores. O melhor ataque, a melhor defesa da competição. 23 gols marcados e apenas 3 sofridos. Só 3, rapaz? É muito pouco gol sofrido, hein? Apenas sofreu uma derrota apenas na competição. O Porto também sofreu uma derrota, empatou na penúltima rodada. Também veio uma campanha muito boa. E o Famalicão lógico, a gente espera que o Famalicão consiga brigar ali pelo título português, mas se você vê o desempenho do Benfica, é um desempenho assombroso para 10 rodadas do campeonato português, com 9 vitórias, é muito complicado. Vai ter muito time no campeonato português que você não vai ver com 9 vitórias, sofrendo aí umas 10 vitórias por aí. Então o Benfica vem fazendo uma campanha digna da sua grande tradição, na toa que é o maior vencedor do campeonato português. Muito bem, falamos então sobre o campeonato português com o nosso repórter, que sempre está muito bem informado, né, sobre todos os detalhes, né, o Edson Guimarães sempre trazendo tudo pra gente também. E agora chegou o momento, o grande momento deste programa. Vamos falar sobre o UEFA Champions League. E o nosso boletim da Champions está com Rafael Almeida. Rafael Almeida, portanto, chega mais e conte-nos tudo o que aconteceu nesta rodada de Champions. Chegou ao fim a 4ª rodada da Liga dos Campeões da Europa. Pelo Grupo A, nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebeu o Bruges da Bélgica e venceu pelo placar magro de 1-0. O resultado garantiu os franceses nas oitavas de finais da competição. Já no Santiago Bernabéu, o Real Madrid passeou e goleou o Galatasaray pelo placar de 6-0, com destaque para o brasileiro Rodrigo, autor de um hat-trick e de uma assistência. Agora, o PSG soma 12 pontos na liderança, seguido pelos espanhóis com 7 pontos ganhos. O Bruges vem na terceira com 2 pontos e já o eliminado Galatasaray com apenas 1 ponto está na lanterna. Já no grupo B, o Bayern de Munique jogou em casa diante do Olympiacos e garantiu a classificação ao vencer pelo placar de 2-0. Enquanto isso, o Tottenham foi até a Sérvia e bateu o Estrela Vermelha com uma goleada por 4-0. Ao final da rodada, os alemães seguem na ponta com 12 pontos, enquanto os ingleses vêm na segunda com 7. Já na terceira colocação, vem o Estrela Vermelha com 3 pontos e ainda com chances de classificação. Já na lanterna, os eliminados do Olympiacos com apenas 1 ponto ganho. Pelo grupo C, Dinamo de Zagreb e Shakhtar jogaram e empataram pelo placar de 3-3, com destaque para os brasileiros Alan Patrick, Júnior Moraes e TT, que balançaram as redes para o time ucraniano. Já o Manchester City foi até a Itália e empatou pelo placar de 1-1, com destaque para a penalidade perdida por Gabriel Jesus. Sendo assim, a chave fica com os ingleses liderando com 10 pontos, seguido pelos Shakhtar e Zagreb com 5 pontos, deixando com 3 candidatos para 2 vagas. Isso porque a Atalanta soma 1 ponto e já está eliminada da competição. No grupo D, a Juventus viajou até a Rússia e venceu o Lokomotiv Moscou pelo placar de 2-1, com uma pintura do brasileiro Douglas Costa. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen, jogando em casa, conseguiu bater o Atlético de Madrid. Sendo assim, a Juve segue na ponta com 10 pontos, já classificada, enquanto o Atlético segue em segundo com 7 pontos, correndo por fora também veio o Bayern com 3 pontos, enquanto o Lokomotiv Moscou também soma 3 pontos e também corre por uma vaga na segunda fase da competição. Pelo grupo E,
O Liverpool jogou em casa e bateu o Genk pelo placar de 2-1, deixando o time em zona mais tranquila na liderança. Enquanto isso, a Napoli recebeu o RB Salzburg e empatou pelo placar de 1-1. Sendo assim, os ingleses seguem na ponta com 9 pontos ganhos, seguido de perto pelos italianos com 8, enquanto o Salzburg soma 4 pontos, ainda sonhando com a classificação. Enquanto isso, o Genk vem na última colocação e já eliminado com apenas 1 ponto ganho. Já pelo grupo F, o Barcelona decepcionou e mesmo jogando em casa, não saiu do zero com o Slavia Praga. Por outro lado, Borussia Dortmund e Inter protagonizaram um jogaço que culminou na vitória dos alemães pelo placar de 3-2. Agora, a equipe catalã soma 8 pontos na liderança, seguidos pelo Borussia, com 7 pontos, além da Inter, que corre por fora com 4 pontos, além do Slavia Praga, que mesmo com 2 pontos e na lanterna, ainda sonha com a classificação. Pelo grupo G, o RB Leipzig foi até a Rússia e venceu o Zenit pelo placar de 2-1. Enquanto isso, o Lyon bateu o Benfica pelo placar tranquilo de 3-1. Esse grupo segue tudo embolado, isso porque o Leipzig é líder com 9 pontos, seguidos pelo Lyon com 7. Na terceira colocação vem o Zenit com 4 e na lanterna o Benfica, ou seja, todos têm matematicamente chances de classificação. Pelo grupo H, só jogaço. De início, o Chelsea recebeu o Ajax e a partida protagonizou momentos incríveis, tanto que o placar terminou com um sonoro empate pelo espetacular placar de 4-4. Já no último jogo, Valência recebeu o Lille e goleou pelo placar de 4-1, dando chances ao time espanhol. Sendo assim, o Ajax segue na ponta com 7 pontos, seguidos pelo Chelsea e também pelo Valência, com os mesmos 7 pontos ganhos. Já na lanterna, vem o Lille com apenas 1 ponto ganho. Agora a Liga dos Campeões, ela entra na sua fase principal na quinta rodada, onde já começam as equipes se despontar, tentando uma classificação para as oitavas de finais, onde os jogos agora passam a ter mais emoção. Eu sou Rafael Almeida, para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Tá aí o nosso giro pela UEFA Champions League, terça e quarta-feira desta semana muito movimentadas, né, com essa rodada da UEFA Champions League, e alguns resultados chamaram a atenção. Para mim, o resultado que mais chamou a atenção dessa terça-feira foi o empate em 4-4 entre Chelsea e Ajax, né? Lembrando que o time do Ajax teve 2 jogadores expulsos, jogou 20 minutos praticamente com 2 jogadores a menos o time do Ajax, e tiveram os outros 2 gols do time do Chelsea após isso. Estava 4-2 para o time do Ajax, hein? Os 2 zagueiros expulsos, da Danny Blind e o Veltman. Um jogo muito bom, por sinal mesmo, o jogo estava bem encaminhado, guys. E 2 gols contra, né, do time do Chelsea. Aliás, do Abraham e o outro do próprio goleiro, o do Kepa Arrizabalaga. Mas foi uma falta cobrada pelo Ziyech na lateral. Uma falta cruzando pra dentro da área. O Kepa, a bola bateu na trave, bateu na cara do Kepa e entrou. Então não foi... É horrível, né, quando isso acontece. Pro goleiro é a pior coisa, né? Mas mostra que a equipe do Frank Lampard conseguiu reagir dentro do jogo. Não é fácil você jogar contra uma equipe do Ajax, lembrando que o Ajax tem uma tradição gigantesca em Champions League, não que o Chelsea não tenha, né? O Chelsea tem uma Champions League em 2012, mas o Ajax vem com um futebol mais bonito, um futebol mais envolvente, é uma equipe que vai dar trabalho na próxima fase de Champions e, sem dúvida, foi um grande jogo mesmo. E o Barcelona empatou em 0-0 com o Slavia Praga, jogando em casa, jogando no Camp Nou. Grande decepção da rodada. Esse time do Slavia Praga já conseguiu empatar com a Inter no San Siro. Podemos dizer que foi o jogo bosta da rodada toda? Tem aquele selinho, selo. Tem um selo. Jogo lixo da rodada. Muito bem. Agora, um jogo que não tem nada com lixo foi Borussia Dortmund e Inter de Milão. Isso que o Borussia virou o jogo. Exatamente, estava 2-0 para o time da Inter no primeiro tempo, e após o intervalo, Hakimi, Brandt e Hakimi mais uma vez conseguiram virar a partida para o time do Borussia Dortmund. E deixando esse grupo muito embolado, né? Porque o Barcelona fica ainda líder do grupo com 8 pontos.
tem a Inter com 7, tem o Borussia com 7 e a Inter com 4, né? Lembrando que o último jogo desse grupo F será Barcelona e Borussia Dortmund jogando no Camp Nou. Então pode ser até um jogo que possa valer a liderança do grupo F. E a gente tava falando que deu ruim pro Manchester City porque na verdade acabou empatando, né? Com a Atalanta por 1-1, tudo bem, jogo na Itália, mas... E o pênalti que o Gabriel Jesus acabou desperdiçando. Complicada a situação, hein? Agora a Atalanta vai ter que brigar por competição da Liga da Copa UEFA, né? Que é a Europa League agora, que mudou o nome recentemente. E o jogo também do Shakhtar Donetsk e do Dinamo Zagreb tem um jogo muito interessante, 3-3, é verdade. Com um gol da revelação do Grêmio, o TT. O Grêmio... Lateral, né? É atacante. Ele é atacante? O TT é atacante, sim. Tanto que ele nem chegou a jogar pelo Grêmio, já foi vendido por uns quase 10 milhões de euros pro Shakhtar. E agora já brilhando no futebol ucraniano. A Atalanta ainda tem chance de se classificar, mas teria que torcer muito, teria que vencer os seus 2 próximos jogos, que são contra Dinamo de Zagreb e Shakhtar Donetsk. E rezar muito. E rezar pro City vencer os 2 jogos. Tudo bem verdade. que pro City não seria uma grande dificuldade, mas a Atalanta teria que fazer a parte dele e torcer pro City fazer a parte dele também. Outro jogo com placar elástico foi Tottenham e Estrela Vermelha, né? No caso, o mandante Estrela Vermelha acabou perdendo por 4-0 para o Tottenham. O Tottenham que parece que aprendeu, né? Depois de ter tomado aquela goleada logo na estreia. Vamos ver quando for pegar o Bayern de novo, né? Vamos aguardar. Agora é lá na Allianz Arena, o Bayern que vem 100%. E que ganhou mais uma vez, né, agora do time do Olympiacos por 2-0. E perdeu o técnico, né? Então o Bayern, é aquilo que eu estava comentando antes. Estranho tudo isso, né? Futebol alemão. Tá mal no alemão, mas a Champions é muito bem, obrigado. Complicada a situação. E também, muito bem obrigado, vai o PSG, né? Na sua campanha com 10 gols marcados, venceu por 1-0 o Clube Brugge e disparou, né, na frente. Disparou, praticamente. Classificado já, Classificado, não tá classificado em primeiro ainda, mas a questão de rodada, se eu não me engano, na próxima rodada encara o Galatasaray jogando no Parque dos Príncipes. Então já é um jogo importante pro PSG garantir a primeira colocação do grupo. Detalhe, o Keylor Navas não sofreu gol nessa edição da Champions League. Muitas pessoas reclamam do Keylor Navas, porque perdeu o Gianluigi Buffon para a Juventus. Aliás, o Buffon que sofreu um frangaço no jogo contra o Lokomotiv Moscou. Acontece nas melhores famílias. Mas a Juventus conseguiu vencer essa partida por 2-1. E o Real Madrid aplicando 6-0 no Galatasaray, que não é novidade nenhuma. Na época que tinha o Cristiano Ronaldo já aplicava goleada lá, o Cristiano saiu. Mas o Raio, joia da Vila, marcando 3 gols, o Rodrigo. Rapaz, hein? O Rodrigo arregaçando, né, nessa rodada da Champions. Foi o jogador mais rápido a marcar 2 gols no mesmo jogo na UEFA Champions League. Aos 4 e aos 7. Acabou marcando o duplete mais rápido da história. E lembrando que foram 2 passes do Marcelo, né, nesses 2 primeiros gols. E o Rodrigo ainda deu uma assistência para Karim Benzema. E o Benzema, no final do jogo, retribuiu o presente e deu o gol para Rodrigo fazer já nos acréscimos do segundo tempo, né? Então, grande partida do brasileiro que vai começando a ganhar espaço. E no caso, o Vinícius Júnior enfrentando a sua primeira dificuldade por lá, né? Depois de começar a ser questionado nesses últimos jogos com a camisa merengue. E na próxima rodada, o Real Madrid viaja à Bélgica para encarar o Clube Brugge. E se vencer, já garante, até mesmo se empatar, já garante a classificação. O Real Madrid na próxima é com o PSG, não? O certo era com o Clube Brugge, né? Acho que é o PSG, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, eu tô com terça-feira, dia 26 de novembro. Então eles próxima rodada, os últimos jogos. Real Madrid e PSG. Porque geralmente quando você abre a rodada, na primeira rodada você encerra, que seria o da sexta rodada. Teve então alguma ocorreu mudança, né? essa inversão. Então já teremos um grande jogo então na próxima rodada. Ainda mais será no Santiago Bernabéu, o Real já efetuando seus 3 jogos em casa, fica com uma pressão gigantesca porque precisa vencer para se garantir na próxima fase da UEFA Champions League, porque decidir na Bélgica contra o Clube Brugge, que já deu um calor danado no Bernabéu, então o Zidane vai ter que fazer um excelente jogo contra a equipe do PSG. Que pode contar com o Neymar, no retorno do Neymar, viu? É verdade. Porque o Neymar já teve os 3 jogos que ele tinha pegado de gancho, mas como ele estava de lesão, acabou não atuando nessa partida contra o
Agora fugiu o nome do time. Real Madrid. Não, o último jogo do PSG me fugiu o nome agora contra quem foi. PSG contra o Clube Brugge. Tá sim. Agora sim. Agora a correta informação. Vamos agora falar sobre o UEFA Champions League. Vamos falar sobre uma espécie de Copa Sul-Americana, podemos dizer assim? Quase isso, né? A competição mais equilibrada da Europa. É, a mais equilibrada e com a maior quantidade de times, né, também, né? Será que tem mais? Não, acho que a Champions League ainda tem um pouco mais, né? Porque não tem fase de grupos, né? Não, sim, mas muitos times da UEFA Champions League que não se classificam para fase de grupos automaticamente das ligas inferiores vão para a Europa League. Igual, sei lá, o campeão da Dinamarca, se não conseguiu vaga, vai para a Europa League. O campeão da Noruega vai para a Europa League. Então fica essa divisão. Muito bem, então vamos falar sobre o UEFA Europa League. Nesta quarta-feira tivemos uma partida apenas entre Vitória de Guimarães e Arsenal. E a partida terminou em 1-1. O Vitória de Guimarães surpreendendo o Arsenal nesta rodada da Liga Europa. Agora, nesta quinta-feira, enquanto estamos gravando este programa, lembrando que esse programa sempre vai ao ar às sextas, temos algumas partidas em andamento. O Apoel está perdendo para o Karabag Agdan por 1-0. O jogo já está no segundo tempo, assim como o Basel e Retafe também já no segundo tempo. O placar de 1-1, 0-0 para Cluj e Rennes. Dudelange 0, Sevilha 4. Só no primeiro tempo, 4 gols marcados pelo Sevilha. O Sevilha nem gosta de jogar essa competição, né? Já é pentacampeão já o Sevilha. É verdade. E o Munaz Dabur fez 2 gols e o Munir também. Munir 2 gols e o Munaz Dabur 2 gols. Temos também em andamento Copenhagen e Dinamo de Kiev, 1-0 para o time do Copenhagen. Krasnodar 2, Trabzonspor 0. Esse duelo de times turcos. O Lask Linz perdendo para o PSV Eindhoven, gol marcado de pênalti. O FC Lugano empatando em 0-0 com o Malmo. Lazio 1, Celtic também 1. Grande jogo desta rodada da UEFA Europa League. O Rosenborg que está perdendo para o Sporting de Portugal, jogo na casa do Rosenborg. E mais essa partida em andamento no segundo tempo. Standard de Liège 0, Eintracht Frankfurt também 0. Lembrando que ainda teremos outros jogos nesta quinta-feira. E teve uma partida já terminada já nessa quinta-feira. O Astana em casa perdeu para o AZ Alkmaar por 5-0. Meu querido Ícaro Dias, 5-0. 4 gols marcados no segundo tempo. A gente falava antes de começar a gravar aqui que estava 1-0 para o AZ Alkmaar. Agora o placar final da partida 5-0. Os outros jogos desta quinta-feira são Wolfsberger e Istambul, Borussia Mönchengladbach e Roma, Braga contra Besiktas, Espanhol contra o Ludogorets, Ferencváros contra o CSKA Moscou, Feyenoord contra o Young Boys, o Alexandria contra o Saint Etienne, Rangers contra o Porto, Manchester United e Partizan Belgrade, o Wolverhampton contra o Slovan Bratislava e Wolfsburg contra o Gent. Esta é a rodada, esses jogos todos serão disputados às 17 horas, horário de Brasília. Ícaro Dias. O grande jogo da rodada é Rangers versus o Porto, né? Que já é um grupo complicado. Esse grupo que também tem o Feyenoord e o Young Boys, então fica o destaque por esse grupo. E também essa bela vitória que a equipe do Sporting vai conquistando em cima do Rosenborg, atuando fora de casa, né? O Sporting que está na 4ª colocação do Campeonato Português, tentando aí caminhar passos largos dentro da Liga Europa. Lembrando que esses resultados que nós comentamos são resultados parciais, ok? A gente vai tentar fazer uma atualização desses resultados depois. A gente coloca lá na nossa descrição no YouTube, a gente coloca a atualização dos placares aí do que rolou nessa rodada da UEFA Europa League, ok? Muito bem, agora vamos falar sobre futebol sul-americano. Temos 2 competições em andamento ainda, que são
do futebol masculino e mais uma do futebol feminino. Do futebol feminino, a Copa Libertadores de América do feminino, que o Corinthians se sagrou campeão em cima da equipe então já terminou, então duas da Ferroviária, o Corinthians vencendo por 2-0 jogando lá em Quito, Corinthians garantindo o bicampeonato da competição. Importantíssimo esse resultado, hein? Sim, o Corinthians que vem sendo uma das equipes temidas dentro do futebol feminino, mais de 30 jogos sem perder, então um ótimo trabalho realizado pela equipe de Parque São Jorge e atualmente contra a Ferroviária, que foi campeã brasileira feminina, jogo que a equipe da Poliesportiva, em conjunto com o Futebol na Veia, transmitiu lá no estádio Alfredo Schurimann. Então foi a reedição da final do Brasileiro, foi da final da Libertadores, daí não teve como a equipe, né, das guerreiras de Araraquara conseguir parar o pessoal do Parque São Jorge, 2-0. E agora, no próximo sábado, teremos a final da Copa Sul-Americana entre o Colón da Argentina versus o Independiente del Valle, jogo realizado no Defensores del Chaco, e também a final da Libertadores, que era para ser na cidade de Santiago, mas Santiago vive um caos político, acabou transferindo o jogo para Lima, no Peru. E por conta de segurança, não só dos jogadores, mas como da torcida também foi remanejada nessa final da Libertadores. Lembrando que na edição passada da Libertadores também tivemos problemas, né, com relação à Argentina, não por manifestações políticas, mas por conta da selvageria da torcida, né? Então esse jogo foi até disputado na Europa, inclusive, né, no Santiago Bernabéu, a final entre Boca e River. E agora a gente tem mais essa nota triste, podemos dizer assim, né, que o Santiago não poderá receber a final da Copa Libertadores da América. O engraçado, Gabriel, e ouvinte da Poliesportiva, era pra final da Copa Sul-Americana ser em Lima, no Peru. Isso. Não tinha condições. Não tinha condições. Aí era pro Mundial Sub-17 ocorrer lá, que está ocorrendo aqui no Brasil. Também não rolou. E agora, pra final da Libertadores pode? Daí tem alguns colegas rubro-negros que estão falando que estão fazendo em Lima pra encher, porque a camisa do River Plate é igual a camisa da seleção peruana, porque a única maneira de se vender o jogo e falar, não, tem a maioria dos torcedores, enfim. Porque fica muito complicado. Muitas pessoas compraram a passagem para Santiago, compraram o ingresso. Agora, é um fator complicador nessa parada ainda, porque muitos torcedores flamenguistas, muitos torcedores do River já compraram ingressos, ingressos não, né? Mas já assinaram um pacote de viagem para poder assistir a esse jogo nesses lugares. Porque né? Pro torcedor do River Plate é muito mais viável uma viagem Buenos Aires-Santiago, com toda certeza, do que uma viagem Buenos Aires-Lima. Até mesmo para os torcedores do Flamengo, tudo bem que flamenguista é igual capim, nasce em tudo que é canto. O pessoal lá do Acre que tá de boa, né? O pessoal estão até brincando que dá pra ir de Uber dá pra ir de Uber pra lá. Mas é complicado, é uma situação muito difícil. E com isso a gente deixa o futebol sul-americano como motivo de chacota, porque se não cabe pra transmitir, pra fazer uma final da Sul-Americana, por que cabe pra final da Libertadores? Não seria mais fácil fazer os dois jogos? Então, já que é pra pegar um campo neutro, a minha sugestão, lógico que os torcedores do River Plate seria muito melhor, mas nada melhor do que homenagear a Libertadores de América, já que vai entrar nesse novo formato, faz no Centenário em Montevidéu, pô. Um estádio grande, um estádio que tem a maior história do futebol sul-americano, que vai completar 100 anos. Daqui 11 anos vai ser a comemoração do centenário, do bicentenário do Uruguai. Ou então realiza no Defensores del Chaco. Agora, vai mandar o jogo pra altitude, sendo que a final estava marcada sem altitude, agora vai com altitude. Isso complica muito também. Daí complica na preparação física, porque talvez o Flamengo estivesse se preparando para jogar na condição do nível do mar, agora vai ter que se preparar para uma condição acima do nível do mar. Lembrando que o Flamengo teve jogos ao nível do mar nessa edição da Libertadores, e se eu não me engano acabou perdendo, venceu um desses jogos, que foi contra uma equipe boliviana acima então do... bem acima, mas foi um trabalho completamente... Não ao nível do mar. Acho que foi na Bolívia, se eu não tenho... Vamos olhar aqui enquanto isso. Mas é complicado pro Flamengo
toda essa mudança de logística, ainda mais faltando 2 semanas para a grande decisão. Então é complicado. A Conmebol, sinceramente, não é uma... Come bola, né? Mais uma vez. Não, né? dá para... A Conmebol come bola em mais uma oportunidade e acaba enfeiando o espetáculo, né? Muito, porque não é certo com os torcedores, tanto do Flamengo, principalmente também do River Plate, essa mudança tão repentina, porque se já tinha essa noção desse problema, por que foi mudar? Aliás, o jogo do Flamengo foi realmente na altitude, um dos jogos... Contra o São José conseguiu vencer lá em Oruro, mas quando jogou no Equador, que é uma altitude parecida com a altitude de Lima, acabou perdendo para LDU. Então, pro Flamengo... Alerta ligado. Tinha alguns flamenguistas que falavam assim, só para não alongar muito no meu discurso, que vai jogar no Chile, quando jogou no Chile foi 81, foi campeão, e pode pegar no Mundial o Liverpool. Já tinha um monte de flamenguistas, sabe? Já traçando essa rota, né? Traçando a mesma linha que foi 81, só que eu acho que vai ter um desvio no meio do caminho. Já tá tendo desvio no meio do caminho, só não sabe se vai parar ou se vai continuar. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, portanto, para saber o que vai acontecer aí até essa final rolar. Muitas águas vão rolar além dessa final ainda. A Conmebol sempre cheia de surpresas, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, até essa final da Libertadores. É capaz de mudar o mando de campo, não se tornar lá, vai para outro lugar, enfim. Não duvido de mais nada vindo da senhora Conmebol. Eu sei que 2020 não vai mudar, que é no Maracanã, né? Só se acontecer uma catástrofe. Uma catástrofe mesmo. É verdade. Mas muito bem, este foi o nosso programa, o nosso 12º programa do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Gostaria de agradecer ao Ícaro Dias mais uma vez pela companhia. Muito obrigado pelos comentários e até a próxima. Até a próxima, só passando a programação da nossa querida Rádio Poliesportiva. No sábado teremos Paulistano e Brasília pelo NBB Caixa a partir das 4h30 da tarde. E no domingo tem futebol, hein? E futsal também. Tem futsal também? Tem futsal, tem Corinthians e Joinville, segundo jogo das quartas de final. A equipe de Joinville venceu o primeiro jogo por 3-1. O Corinthians precisa vencer de 2-0 para levar para a prorrogação. E poliesportivo e prorrogação são duas coisas que se complementam, tem né? se encaixado, né, nesses últimos tempos aí, né? Prorrogação, tie break. Golden Set e por aí vai. Então... E lembrando que no domingo ainda, além do futsal, rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Paranaense, às 4 da tarde, 3h30 a gente abre a nossa jornada. Estarei nessa e vamos aguardar por mais uma rodada. Já estamos afunilando também o Campeonato Brasileiro, tá quase no final, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igual algumas ligas na Ásia e na América do Norte também estão se encerrando. A nossa também já tá deixando o torcedor com aquele gostinho de queremos mais, mas em janeirão volta. Janeirão tem um monte de coisa legal rolando na nossa programação. Queria desde já agradecer o comando do Gabriel Max, a nossa retaguarda, a nossa direção com o Eric Filardi, também com o Paulo Arnaldo Lima, e também agradecer você, já que hoje é a nossa 12ª edição, agradecer você que é o nosso 12º jogador, o nosso fã da Rádio Poliesportiva e também do Futebol na Veia, que sem você nada disso seria possível. É verdade. E desde já dá aquela sugestão, qual é a próxima liga que você quer que entre aqui nos nossos boletins. Isso é muito importante, viu? Compareçam também nas nossas mídias sociais e deem a opinião de vocês sobre o nosso trabalho, sobre dicas, sugestões, o que a gente precisa mudar, né? E se você gosta de um campeonato, mande pra gente aí, pra gente colocar também dentro do Futebol na Veia. Exatamente. Muito obrigado. E agora vai o Gabriel falar sobre as nossas mídias sociais, né, por deixar tanto do Futebol na Veia quanto também na Rádio Poliesportiva. Claro, não podemos deixar de fora falar sobre as redes sociais da Rádio Poliesportiva. Lembrando que nós temos o nosso site www.radiopoliesportiva.com.br. Lá você encontra notícias, encontra opinião, encontra colunas, encontra de tudo sobre o esporte de modo geral. Então não deixe de acompanhar esse trabalho todo que é feito com muito carinho e dedicação, tá bom? E nos siga nas redes sociais, Instagram, @Rádio Poliesportiva, Facebook,
facebook.com/Rádio Poliesportiva e no Twitter, @rpoliesportiva. E também o Futebol na Veia, se você quer saber tudo o que acontece no mundo da bola, você acompanha. Além do nosso programa em áudio, você encontra os textos falando sobre os mais diversos campeonatos. Portanto, www.futebolnaveia.com.br. E nas mídias sociais, também, @futebolnaveia e no Facebook, www.facebook.com/futebolnaveia. Portanto, não deixe de acompanhar o nosso programa, compartilhe o vídeo do YouTube, ouça também na nossa programação na Rádio Poliesportiva. E meu muito obrigado, agradeço por mais essa oportunidade de levar até vocês mais notícias sobre o mundo da bola. Eu sou Gabriel Max, fico por aqui, até a próxima, muito obrigado, valeu, fui! Semana que vem estaremos de volta. Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.